301 na realização desse trabalho. Desde o início do ano letivo, nós estamos envolvidos nele. Não somente porque existe uma determinação legal de que as escolas precisam trabalhar as questões relacionadas à valorização dos povos originários e da cultura afro-brasileira. Não é apenas por uma questão legal, mas especialmente porque a gente reconhece a necessidade dessa valorização e a grande contribuição, no caso do nosso trabalho, da pesquisa que foi realizada durante todo o ano pelas duas turmas, como um resgate à cultura dos povos originários. Então, nós fizemos trabalhos de pesquisa, leituras de textos, de livros, e apresentamos agora, nesse momento tão importante, né, no lançamento do projeto Cultos Clássicos nesses 10 anos, no ano de 2023, o resultado dessa pesquisa, né? E esperamos que todos apreciem o nosso trabalho. Continuando essa apresentação, eu ressalto que o maior obstáculo que enfrentamos para compreender os povos originários é a ideia dos índios que está em nossas cabeças, construída com base em preconceitos e idealização naquilo que aprendemos na escola e aprendemos também ao ler textos escritos, muitas vezes escritos por pessoas que nunca nem tiveram contato com o indígena. Pois é, então é outro fato lamentável, é que muitas pessoas afirmam que a maioria dos indígenas estão aculturados ou até mesmo questionam a sua autenticidade. Por que hoje eles usam roupas e têm celular, por exemplo? Não é o indígena um cidadão brasileiro como nós, com direitos e deveres? Por que eles não podem ter acesso à tecnologia ou a outros bens materiais? E se eles transitassem nus pelas ruas, como nós agiríamos? Então talvez não faça mais sentido para muitos povos viverem nus, mas talvez eles se vistam para serem melhores aceitos na sociedade. E a partir desse estudo da obra, o índio que mora em nossa cabeça, de Spence Pimentel, constatamos que nós temos um modelo indígena no nosso imaginário. O que precisamos nos perguntar é: o que esse índio que temos em nossas cabeças diz sobre nós mesmos? E isso vai nos levar a novos desafios, porque para entender o que nós podemos aprender com os indígenas, nós precisaremos rever outras ideias. E é o que buscamos fazer desde o início do ano. Bem, a dificuldade que existe para as pessoas reconheçam a presença indígena na atualidade está ligada à invisibilidade. Embora os povos indígenas estejam presentes nas ruas das cidades, poucas vezes sua presença é percebida ou valorizada. A maioria das pessoas não reconhece a raiz indígena, as heranças indígenas e a presença indígena na sociedade. É isso mesmo, isso é infelizmente verdade, né? Poucas são as pessoas que assumem ser descendentes de indígenas, a não ser quem está, né, dentro de uma aldeia. E é muito comum, especialmente assim, nos últimos anos, próximo a datas comemorativas como Natal, Páscoa, ali em Bagé, a gente vê vários indígenas que ficam nas rodoviárias, ficam nas ruas vendendo artesanato, né? E muitas vezes as pessoas param, compram alguma coisa, né? Uma minoria, na verdade, oferece atenção. Uma minoria conversa ou se preocupa de fato como essas pessoas estão, né? Por quê? Por essa questão da invisibilidade, né? Que acontece até com pessoas de baixa renda, não apenas com os indígenas, né? Então as pessoas às vezes param para oferecer uma esmola ou para dar algum alimento, mas quem é que para conversar, para perguntar o que a pessoa está precisando, né? E isso a gente percebe muito com relação aos povos indígenas que estão na nossa cidade. E a gente também percebe que muitos desses indígenas atualmente, eles ocupam diversos espaços, provando que não há um lugar específico para eles. E também há indígenas que, na política, no meio acadêmico, muitos são mestres, doutores ou até mesmo autores de livros, cantores e, recentemente, uma grande conquista que merece ser lembrada também é que Ayrton Krenak passou a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Muito bem lembrado, Bernardo. Isso é maravilhoso. Mas é importante
ações contínuas para a superação do preconceito. Como, por exemplo, nós devemos evitar reproduzir pré-julgamentos, buscar informações e conhecer a realidade indígena atual. Nós devemos pesquisar fontes históricas confiáveis e reconhecer que a luta indígena traz benefícios a toda a sociedade. Perfeito, Samara. E nós aqui de Candiota e região tivemos a oportunidade grandiosa agora, pois desde novembro do ano passado, uma tribo indígena está em Bagé. A tribo dos Guarani, Tecoapindomirim, na qual nós tivemos a oportunidade de conhecer recentemente. E foi uma grande oportunidade incrível nós conhecermos eles e vamos compartilhar com todos os que assistirem ao nosso trabalho um pouquinho do que a gente aprendeu com eles. Mas antes disso, nós vamos apresentar o resultado de nossas pesquisas. Fala aí, José. Bem, agora vamos fazer uma apresentação sobre a história dos povos indígenas no decorrer da história do Brasil. Bem, inicialmente é importante entender como é que eram os povos indígenas antes do contato com o homem europeu, antes do período que nós conhecemos como pré-colonial. Bem, as características dos povos indígenas eram: eles viviam de forma autônoma, eles não tinham elementos de Estado e coisas do tipo, elementos que têm esse teor político. Podemos classificar o sistema de governo deles como uma chefiatura, onde tinha o que nós conhecemos como cacique, que seria o líder da tribo. A gestão deles, apesar de ter uma figura assim de liderança, era uma gestão coletiva, porque cada um tinha uma função dentro da tribo, tinha o grupo que caçava, plantava e assim por diante, a curandeira e aí vai. A subsistência deles vinha principalmente da caça, da pesca, do extrativismo e da agricultura. Eles tinham como característica serem nômades ou seminômades, tanto é que eles ficavam transitando pelo litoral, não ficavam em lugares fixos, sempre em constante mudança. Antes da chegada dos portugueses, existia aproximadamente 3,5 milhões de indígenas no que conhecemos hoje como Brasil. E nós temos agora, para descrever como que eram suas características físicas, nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele faz uma descrição sobre os povos indígenas. Pero Vaz de Caminha, um escritor do quinhentismo. Bem, a pele deles é parda e um pouco avermelhada. Tem rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. E a esse respeito são bastante inocentes. O resto da carta fala sobre características de sua cultura, como, por exemplo, os acessórios que os indígenas utilizavam no rosto, por exemplo. Também temos a questão que mais para frente vai ter um impacto na história deles, que é o interesse que o escritor viu na questão dessa gente que poderia ir para ser convertida ao catolicismo, que mais para frente vai trazer uma série de consequências para os povos indígenas. Então aqui, uma carta do período conhecido como quinhentismo, uma literatura de caráter informacional. Bem, após o primeiro contato, nós temos o que conhecemos como pré-colônia, assim, o início da colônia, que é o primeiro contato dos povos indígenas com o homem europeu, que nesse caso foi com os portugueses que chegaram através da expedição do navegador Pedro Álvares Cabral. Sobre como ele chegou aqui, é um debate. Ninguém sabe ao certo se ele se perdeu ou se foi proposital. Mas ele chegou na costa brasileira. Inicialmente eles acharam que era uma ilha, tanto é que o primeiro nome foi Ilha de Veracruz. E o primeiro contato ele foi pacífico. Os povos indígenas não apresentaram hostilidade também, e os portugueses também não. Eles começaram a fazer o comércio deles, os europeus traziam esses recursos que eles traziam da Europa e mostravam para os indígenas. E como característica, assim, coisas da pré-colônia, nós temos a exploração do pau-brasil, que era dada por meio do escambo, que era o comércio entre os europeus ou os portugueses com os povos indígenas. E também nós temos o estanco, que é o monopólio real, é o direito que o rei dá de vir até a colônia explorar. No caso desse período, estamos falando do pau-brasil.
As feitorias, elas eram construções deixadas no litoral, onde os indígenas cortavam o pau-brasil e armazenavam ali. As feitorias, além desse papel de armazém, tinham o papel de garantir a posse da colônia, para evitar a ameaça de piratas franceses, por exemplo. Bem, e como consequência de todas essas ações, nós temos essa aliança comercial entre os portugueses e os indígenas, a realização do mesmo e a morte de vários indígenas em decorrência das doenças que foram trazidas da Europa pelos portugueses. Os indígenas não tinham anticorpos para conseguir lidar com as doenças. Então acabavam ocorrendo epidemias e acabavam matando os indígenas. Bem, pós-pré-colônia, que dura 30 anos, lá de 1500 a 1530, nós temos o Brasil Colônia, que vai de 1530 a 1822. Durante esse processo não tem nem como critério de comparação a pré-colônia, que aqui é tudo diferente. Nós temos, no caso, como consequências da colonização, nós temos o desinteresse da metrópole em escravizar os povos indígenas. A metrópole é o reino de Portugal. Eles não tinham interesse em escravizar os indígenas porque eles enxergavam nos indígenas uma oportunidade de expandir o número de fiéis do catolicismo. Mas, em contrapartida, os colonos que residiam no Brasil, eles sim tinham interesse em escravizar os indígenas, porque, nesse caso, o comércio deixou de ser o pau-brasil e começou a ser a cana-de-açúcar, e os negros que eram trazidos da África acabavam, às vezes, tendo falta deles. E como os indígenas eram o povo habitante aqui, havia esse interesse na questão de escravizá-los por parte dos colonos. Mas a metrópole não queria isso. Elas queriam justamente catequizá-los. Temos, no caso dos jesuítas, a catequização que acabava ofuscando a cultura dos indígenas, porque eles queriam, eles consideravam os indígenas como se fossem selvagens, bárbaros. Tanto é que temos revoltas que hoje nos livros de história temos o nome das tribos nas revoltas. No entanto, para os portugueses, eles chamavam de revoltas bárbaras, assim como os romanos chamavam as outras tribos, as tribos germânicas no seu império, bárbaros, ocorrendo essa questão de classificando eles como selvagens. Portanto, então nós temos, de um lado, a metrópole querendo catequizá-los e nós temos os colonos querendo escravizá-los, dando-se impasse diversas revoltas nesse período. Bem, durante o período conhecido como ciclo do ouro, nós temos os bandeirantes. Bem, as bandeiras nós tínhamos três. Uma delas é de aprisionamento, que era a bandeira que adentrava as florestas em busca de indígenas a serem escravizados. Só que, como essas bandeiras eram lideradas pelos colonos, porque, mais uma vez, continua aquele impasse da metrópole e os colonos. E nós também podemos destacar doenças e epidemias, porque, como a gente viu anteriormente, os indígenas não tinham resistência a essas doenças, e nós temos também exploração e escravidão por parte dos colonos, principalmente. E, com o passar dos tempos dessas consequências, foi reduzindo a população dos indígenas. Bem, agora nós temos o primeiro e o segundo reinado. Durante o primeiro e o segundo reinado, o ciclo do comercial da época mudou. Agora nós estamos com a alta do café. Bem, não difere muito dos períodos anteriores. Nós continuamos com a exploração e escravidão, que vem a diminuir no segundo reinado com a abolição da escravidão. E nós temos também o deslocamento e perda de terras, principalmente por latifundiários. Isso porque a expansão na questão da plantação de café acabou exigindo uma demanda de mão de obra e de um campo, um local para fazer a plantação. Então, os indígenas, por mais que tentavam fugir ou se instalar em um determinado local, acabavam perdendo, consequentemente, por latifundiários. Bem, no primeiro reinado, durante a Assembleia Constituinte de 1823, a gente tem a tentativa de fazer um reconhecimento legal dos povos indígenas. Mas na época a escravidão em alta, o preconceito não teve êxito. E nós temos as políticas indigenistas no segundo reinado, que são políticas que mais tentam classificar o indígena como uma mão de obra disponível para trabalho rural
ainda com esse teor da escravidão, do que de fato tentar ajudar em alguma coisa na questão dos povos indígenas. Bem, pós primeiro e segundo reinado, nós temos a República Velha. Bem, a República Velha, ela veio com essa ideia de mudar a monarquia e tal, mas só mudou mesmo a forma de governo, porque a escravidão já havia sido abolida. No entanto, os povos indígenas acabavam por sofrer com alguns outros desafios e dificuldades. Um deles ainda era a deslocação e perda de terras, porque nesse período os povos indígenas ainda não tinham seus direitos, então todos eles tratavam eles como qualquer um, ou na verdade nem como qualquer um, ainda sendo tratado até mesmo como selvagens. Então, deslocação e perda de terras, ainda aquela questão da agricultura, a falta do reconhecimento legal. Nós temos durante o governo Hermes da Fonseca o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, mas isso nunca foi utilizado de fato para proteger o índio, e sim era uma forma de fazer uma assimilação forçada e para o indígena na sociedade brasileira, não respeitando a sua cultura, religião e entre outras coisas, querendo, como eles diziam na época, humanizar os índios. Nós temos também a questão da pluralidade cultural não valorizada, como eu havia dito, queriam fazer essa assimilação forçada. Nós temos o Código Civil da República, Lei número 3.171, que classificava o indígena como uma população incapaz de exercer seus direitos por não conseguir contribuir com a sociedade. Fazendo toda essa questão, aumentando o preconceito e a questão da discriminação com o povo indígena. Bem, pós-República Velha, nós temos a Era Vargas. Bem, durante o período que nós conhecemos como Era Vargas, não muda muita coisa do período anterior, mas nós temos as políticas de integração dos povos indígenas na sociedade brasileira, continuando com aquela ideia de assimilação forçada, perdas de terras ainda por causa da questão do café, e quando a gente teve a questão da Grande Depressão geral, esses povos indígenas perdiam mais espaço na questão da industrialização do Brasil. Nós tínhamos a violência aumentada, até porque a gente teve um período de ditadura durante a Era Vargas, que não foi nada legal para os povos indígenas. Nós temos projetos de colonização que visavam beneficiar agricultores e não os povos indígenas, dando o direito da terra dos indígenas para os agricultores. E vale ressaltar que o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, foi utilizado como essas políticas de integração, não sendo uma coisa de proteger os índios, mas sim de fazer essa assimilação deles forçada na sociedade. Nós temos agora, após Era Vargas, o período que nós conhecemos como ditadura militar. Bem, depois que sai o governo de Vargas, nós temos o período com os presidentes, mas que em seguida cai e começa o que nós conhecemos como ditadura militar ou governos militares. Como foi? Bem, é um período muito, podemos classificá-lo como trágico, porque houve desrespeito às instituições indígenas e falta de proteção aos direitos dos povos indígenas. Não só com os indígenas, mas também foi um período que os direitos humanos foram completamente violados. Nós temos relatos de massacres, violência, deslocamento forçado, destruição dos seus territórios e a perda de recursos naturais, porque se o território que tem os indígenas tem um recurso que abra os olhos do Estado, por exemplo, eles não tinham como uma solidariedade, coisa assim. Eles tomavam dos indígenas, faziam um deslocamento forçado deles e extraíam um recurso. Como havia dito, violação grave dos direitos humanos, contribuição para o genocídio de vários povos indígenas, porque os indígenas, de certa forma, eles não tinham outra opção, ou eles tentavam formar uma resistência ou fugiam. Nós temos um relato de tortura, prisões arbitrárias e aumento da violência. Esse tipo de prisão sendo classificado pela prisão que não tem um motivo, simplesmente vai preso. E nós temos então a estimativa de 8.300 mortes de indígenas durante esse período, conhecido como a ditadura militar. E tudo isso pode ser percebido, tanto é que nós temos o chamado anos de chumbo, que foi a questão da rigidez da ditadura. Agora nós temos a situação dos povos indígenas durante a nova república,
que é o período no qual estamos hoje. Bem, como foi? Nesse período nós tivemos transformações significativas, principalmente por causa da Constituição de 1988. Nós tivemos o reconhecimento e garantia dos direitos dos povos indígenas, bem como a demarcação das suas terras indígenas, que, apesar de ter a demarcação, percebemos até hoje em dia que não é muito respeitado. Inclusive, a luta pelos povos indígenas hoje em dia, uma das principais, continua sendo o reconhecimento legal das terras deles. Nós temos, pelo menos, o reconhecimento da sua organização social, a criação de políticas de saúde e educação específicas para os povos indígenas, porque isso é um direito para todo cidadão, é o que diz a Constituição de 1978, e eles têm também esse dever de fazer isso com os indígenas. Ainda temos as dificuldades, ainda são uma realidade, apesar que nessa fase da história a gente já não tem mais essa ideia de fazer assimilação forçada, e sim de respeitar a cultura dos povos indígenas. Bem, e por fim, nós temos a situação dos indígenas hoje em dia. Bem, como que é? Ainda nós temos muitos desafios a serem enfrentados, apesar de avanços e conquistas importantes. Coloquei mais uma vez aqui a Constituição de 1988, que trouxe muitas melhorias para os povos indígenas. A gente acaba ainda sofrendo muito com ameaças pelas terras, principalmente porque temos que lembrar que o Brasil é um país com a cultura, podemos dizer, agrária, então ainda acaba tendo essa questão da expansão de terras, fronteiras agrícolas, que acaba havendo uma ameaça nas terras reconhecidas dos povos indígenas, bem como invasões. Nós temos também conflito com grandes fazendeiros e garimpeiros ilegais, que a gente vê muito até na questão da Amazônia. Temos ainda muita questão do preconceito, discriminação e violência. Muitas pessoas ainda têm essas ideias, podemos chamar arcaicas, de querer fazer essa assimilação forçada do indígena na sociedade atual. Nós temos iniciativas e projetos que visam fortalecer as comunidades indígenas. Hoje em dia, apesar dos obstáculos, nós temos sim pessoas interessadas em lutar pelos direitos dos povos indígenas. Nós temos, então, a valorização de suas culturas e garantia, e tentativa de tentar garantir seus direitos. Mas agora eles podem exercer suas culturas sem essa questão de, como a gente viu no período colonial, a catequização forçada, coisas do tipo. E por fim, nós tínhamos 3,5 milhões de indígenas antes da chegada dos portugueses e hoje em dia eles representam quase 1% da população brasileira, sendo 1,6 milhões de pessoas da nossa população. E assim a gente encerra a parte histórica do nosso trabalho e eu passo a palavra para minha colega Exilda. Tudo bem, meu nome é Exilda e eu vou falar um pouquinho sobre os direitos indígenas. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes não somente do Brasil, mas em diversas partes do mundo. E eles sempre foram fortemente impactados pela sua história. Direito à terra. A Constituição de 1988 estabeleceu que os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam são de natureza originária. E os índios têm posse das terras que são bens da união deles. A necessidade da demarcação da terra indígena é a espinha dorsal de toda a luta ancestral da população indígena no Brasil. Direito social. Os indígenas são cidadãos plenos e têm direitos aos benefícios sociais e previdenciários do Estado brasileiro. Como resultado da Constituição de 1988, o reconhecimento dos novos direitos indígenas, houve um avanço no reconhecimento dos direitos previdenciários, segundo o advogado Gustavo Proença. Os índios têm direitos que todos os benefícios sociais que qualquer trabalhador tem, a partir de sua economia familiar. Direito à saúde. O subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, criado em 1999, com a lei de número 9.836/99, conhecida como Lei Arouca. É formado pelo Distrito Sanitário Especiais Indígenas, que configuram em uma rede de serviços implantados em terras indígenas. Para atender essa população a partir do critério geográfico, demográfico e culturais. Seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde, SUS,
esse subsistema considerou a participação indígena como uma premissa para aumentar o controle e o planejamento dos serviços, bem como uma forma de reforçar a autodeterminação desses povos. É o marco temporal. O marco temporal, em uma tese jurídica, ele falou que os povos indígenas têm direito somente às terras que eles já possuem ou eles disputavam. Em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição. Tecoap Indomirim é uma tribo que eu e meus colegas a gente foi conhecer e eles estão localizados no interior de Bagé e eles também fizeram uma manifestação contra o marco temporal. E agora, para dar continuidade, eu chamo meu colega Bruno. Bom, meu nome é Bruno, sou da turma 301 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a luta e a resistência dos povos indígenas no Brasil. Bom, meu primeiro tópico, eu vou começar falando um pouquinho sobre a exploração. Bom, todo mundo sabe que os povos indígenas têm sido explorados historicamente, né? Não é de hoje que eles vêm sendo explorados, e é uma luta constante em relação a isso, porque eles têm uma má representação nas mídias e acaba sendo difícil de lutar contra isso. Às vezes o próprio governo exerce poder sobre eles que eles não têm como fazer muito sobre, né? É uma coisa que acaba prejudicando o lado deles. Bom, como eu vinha falando sobre a exploração, eu fiz uma pesquisa sobre e dados indicam que de 2003 até 2014, mais de 600 indígenas foram mortos e assassinados. E é uma coisa que, assim, é um dado preocupante, né? Porque imagina mais de 600 pessoas e ninguém foi condenado por nenhum desses crimes. Então é coisas que acabam preocupando a gente, né? E falando agora um pouquinho sobre os protestos. Esse aqui é um protesto desse ano, em relação ao marco temporal. É complicado porque, que nem diz aqui nesse cartaz, desde 1500 eles estão aqui. Então, eles foram explorados, né? Ou seja, veio os portugueses e invadiram as terras deles, né? Que era uma terra que era deles, e daí agora querem tirar isso deles. Então é uma coisa que realmente é muito complicada e eles estão lutando agora para o marco temporal não ser aprovado. Aí, como eu disse, dos protestos, atos protestos pacíficos continuam por todo o Brasil aí para garantir a luta do direito deles, né? Isso é direito deles e é uma coisa que eles têm que lutar, a luta continua e não pode parar tão cedo, né? Agora vou para o meu segundo tópico, que é sobre a tradição e a cultura. Começar falando um pouquinho sobre as cerimônias sagradas. A gente fez pesquisa sobre, e no caso, os povos indígenas, eles são muito espiritualizados. Ou seja, eles têm vários rituais, e nesses rituais tem muitas danças e músicas. E em alguns rituais eles usam usos de substâncias como a ayahuasca, que é uma bebida, e o rapé, que no caso é um pó fino. Aí a ayahuasca ela é feita de 2 plantas da Amazônia e o rapé é feito de tabaco. Bom, o artesanato também é uma parte da cultura dos indígenas, porque eles produzem o próprio artesanato e funciona como uma fonte de renda para eles, né? Aqui eu tenho alguns dos artesanatos, né, que no caso foram adquiridos ali na tribo que está localizada em Bagé, Tecoap Indomirim, o nome da tribo. E tem esses artesanatos aqui e também este maior aqui. No caso, o de estampa aqui funciona como um cesto. Agora, passando para o próximo tópico, vou falar um pouquinho sobre a educação, a importância, né, no caso da preservação linguística, que é em relação às escolas indígenas, né? Eles têm as próprias escolas indígenas e nessas escolas indígenas eles estudam a língua materna deles, né? Eles estudam a língua materna, porém eles também estudam o português, a língua portuguesa, porque é importante para que eles possam entrar no mercado de trabalho ou ingressar em alguma universidade, né? Só que, infelizmente, a falta de recursos, além da falta de recursos, no caso, as escolas às vezes impõem valores ocidentais aos alunos indígenas, né? Então é uma coisa que até nisso
a gente vê que é complicado em relação ao povo indígena. Bom, agora para finalizar minha fala, vou terminar falando que os povos indígenas brasileiros, eles contribuem muito para a sociedade, porque é uma grande diversidade de culturas e também eles ajudam a preservar o meio ambiente. Eu fiz pesquisas que, no caso, lá na Amazônia, apesar de ter muito desmatamento, queimadas, a parte que está localizado os povos indígenas, algumas tribos indígenas, é a parte mais bem preservada da Amazônia. Então, é coisas desse tipo que a gente teria que preservar, sabe? Ter os povos indígenas, assim, como um todo. E para garantir os seus direitos é fundamental lutar contra a discriminação e a violência, bem como preservar suas tradições e culturas únicas, né? Então, essa seria a minha fala final. Eu espero que vocês tenham gostado e agora eu vou passar para a fala do meu colega Juan. Bom, meu nome é Juan e eu sou da turma 301 e eu vou falar sobre a presença indígena na culinária e na medicina brasileira e no resto do mundo. Bom, a culinária brasileira é repleta da presença indígena, tanto nas frutas quanto ervas e plantas medicinais. Um desses exemplos é o açaí, o cupuaçu e o guaraná, e também a mandioca e a farinha de mandioca. Inclusive, muitos desses alimentos foram popularizados por lendas, por exemplo, a lenda da mandioca, que tem a lenda da mandi. O cacau ele foi desenvolvido pela tribo Dezana. Ele, hoje em dia, é a maior base que existe para todo o chocolate achocolatado que existe no mundo. E o guaraná. O guaraná é conhecido como um ótimo estimulante, pois ele possui cafeína na sua semente. Essa semente é extraída dele, colocada em um pilão e moída, até virar uma farinha. Essa farinha é misturada com água e adoçada. Assim conhecemos o maior gosto de refrigerante de todos, que é o guaraná. E o tabaco. O tabaco, assim como o rapé, é utilizado como estimulante para rituais e também é utilizado para a medicina. O tabaco foi introduzido a partir do século XVI no mundo inteiro. E uma erva muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul é a erva mate, que foi trazida pelos guaranis. Quando ela está fresca, ela é utilizada com fins medicinais. Como eu havia dito, plantas medicinais e ervas medicinais utilizadas pelos indígenas são conhecidos como sabedoria ancestral, esses conhecimentos. Que muitas das vezes quem realiza essas atividades são os pajés das tribos, que agem como os curandeiros também. Essa sabedoria é passada de geração para geração, indígena para indígena e tribo para tribo. E temos alternativas terapêuticas com essas plantas e ervas, assim criando um meio mais sustentável também. A valorização da sabedoria indígena na culinária. Esse é um ótimo tópico, pois envolve a culinária contemporânea com os conhecimentos indígenas de culinária, criando novos sabores e releituras de pratos que já existiam. Por exemplo, novos sabores. É um exemplo muito bom o sorvete de cupuaçu, que é uma fruta típica utilizada pelos indígenas e agora recebeu um prato novo, que seria o sorvete, que é da era contemporânea. E misturas inusitadas, que é a geleia de pimenta. É um sabor adocicado misturado com um sabor apimentado. E a pimenta é típica do Brasil, é um ingrediente típico do Brasil. E cria um novo prato e uma gastronomia diferente. Bom, e a preservação dessa cultura indígena é extremamente importante, pois temos conhecimentos diferentes e uma sustentabilidade maior. Como eu havia dito, são ervas e plantas medicinais que são de meios sustentáveis, são naturais, são tratamentos naturais. E possuem a cura holística. O que é a cura holística? A cura holística é ver o corpo como um só, não só fisicamente, mas como mentalmente e espiritualmente. E é um legado ancestral, que é uma sabedoria que, como eu havia dito, é passada de geração para geração. Possui uma grande necessidade da preservação dessa cura e a sustentabilidade, como eu havia dito. Agora você verá uma linda reportagem que preparamos com os indígenas da tribo Tequá Pindó-Mirim. Olá, bom dia, eu sou o apresentador dos curtas da turma 301, Bernardo Souza. Hoje nós iremos
direto no interior da cidade de Bagé, na tribo Tecoá Pindó-Mirim, para entrevistar o cacique e um membro do coletivo, e também fazer a entrega dos alimentos, na qual foram arrecadados na gincana da Escola Jerônimo. Então agora nós vamos começar a nossa entrevista com o cacique da tribo Tecoá Pindó-Mirim. Bom, então eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para o senhor. Então, queria que o senhor se apresentasse para a gente, qual seria o seu nome? Meu nome é Lino Benites, na etnia Guarani é Caraitatani. Aqui do meu lado está o meu vice. Tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome é Bernardino Medina. Ok. Então vamos começar aqui algumas perguntinhas para o senhor. Então, há quanto tempo a tribo mora aqui no interior da cidade de Bagé e onde vocês moravam antes deste espaço? Nós moramos aqui já faz 11 meses já. E antes nós estávamos morando lá próximo de Caçapava do Sul. Tá certo. Então, como tem sido enfrentar algumas dificuldades, como a falta de eletricidade, água? Falando em água potável nós conseguimos há pouco tempo, mas a dificuldade mesmo nós estamos enfrentando sobre a energia que está demorando para nós conseguir aqui. Sim, é bem difícil até conviver sem a eletricidade, a falta de banho, chuveiros, enfim. Bom, então as crianças aqui da tribo, elas possuem acesso à escola? Não, por enquanto nós não temos nenhum acesso à escola ainda. Tá bem. Então, essas crianças, elas são ensinadas e costumam se comunicar com a língua nativa de vocês, da origem da tribo Guarani MBA? Isso, aqui na comunidade só comunicamos na língua Guarani mesmo. Então, que tipos de artesanatos vocês costumam produzir e quais materiais são utilizados? Isso tem sido a principal fonte de renda aqui para a tribo. Inclusive, a gente já tinha visto ali alguns artesanatos que vocês fizeram. Então, pode nos contar um pouquinho sobre isso? A gente consegue produzir com bambu e com a corticeira. E essa é a nossa fonte de renda por enquanto. Tem gerado bastante lucro para vocês? Não muito, mas a gente já se sustenta com isso. Ok. Então, seriam essas as perguntas para o cacique da nossa entrevista. Muito obrigado. Tudo bem, meu nome é Zilda e eu estou aqui com uma membro do coletivo. Qual é o seu nome? Meu nome é Estela Domingues. Tá bom. E eu vou fazer algumas perguntas para ela. O que é e como surgiu o coletivo de apoio Pindó-Mirim? O coletivo de apoio Pindó-Mirim, ele é um grupo de pessoas que se uniram para auxiliar da maneira como fosse possível, né, dentro das possibilidades de cada um, para que essa aldeia se mantivesse aqui na cidade, na região, né, com o mínimo de condições assim de respeito possível, né. E ele surgiu assim, quando a gente soube, a gente acabou, o que acontecia? A gente ajudava de alguma maneira, mas não coletivamente, né? Vinha um, né, perguntava se podia auxiliar em alguma coisa, vinha outro, e a gente não se unia. E a gente fez uma reunião em um determinado momento, e aí nós, nessa primeira reunião, a gente estabeleceu algumas ações que eram necessárias, dividimos as tarefas, e a gente se fortaleceu nesse sentido assim de auxiliar dentro das nossas possibilidades, né, nas questões mais burocráticas, nas questões públicas, para que a estadia deles aqui fosse mais tranquila, assim. E quais os principais objetivos do grupo? Pois é isso aí. Mas eu queria também dizer uma coisa assim, que entre essas pessoas que fazem parte do coletivo, tem estudante, tem professor, tem técnicos, tem funcionários públicos, né? Então, é a mais variada, são simpatizantes, né, da causa indígena, né? E com esses objetivos aí de estar auxiliando, né? Porque tem coisas burocráticas, tem coisas que não fazem parte, assim, do cotidiano do indígena e que
talvez em algum momento eles se sintam um pouco desamparadas, né? Ainda existe preconceito. Então, a gente, no sentido de dar esse apoio, assim, de estar fortalecendo eles. Né? Tá. E qual a importância da presença dos guaranis na nossa região? Bom, a presença de qualquer etnia indígena, né, em qualquer lugar do Brasil é importante no resgate da tradição e da cultura, né, da cultura ancestral e a cultura originária do nosso país, né. Ela é a nossa tradição, né. Quando a gente pensa em Rio Grande do Sul, a gente pensa assim, erva mate e pensa no gaúcho, né. Mas o que está por trás do gaúcho? O que está por trás da erva mate, né? São costumes indígenas, né. Então, a verdadeira tradição, a verdadeira ancestralidade, a verdadeira cultura brasileira, ela está no indígena. Então, os guaranis têm todo um modo de viver, um modo de ser, né, que traz um ensino muito grande. Né? A gente estando perto deles, na observação, no estar perto, né, no perceber assim, a maneira como eles tratam, como eles veem a natureza, como eles veem as pessoas, como eles se comunicam, como eles se relacionam, tudo é registrado para a gente. E a gente tem o dever, né, de estar, até pela questão assim de relação com a natureza. E a gente sabe que o indígena ele traz uma questão de preservação, né, em qualquer lugar em que estejam os indígenas, a terra está preservada. É muito importante para o meio ambiente, é muito importante culturalmente, é uma riqueza de tradição, de artesanato, de cultura que vem para a nossa região, e a gente, assim, do coletivo, a gente reconhece muito isso e a gente é bem agradecido por essa oportunidade deles estarem aqui conosco. E nos conte como tem sido a experiência de acompanhar essa tribo, que enfrenta diversas dificuldades. Tu tem buscado o apoio da comunidade local de Bagé, prefeitos, vereadores, e como tem sido a receptividade da população? A experiência tem sido assim, bem interessante, no sentido do aprendizado, como eu falei antes, né? De perceber as relações e o acolhimento deles, que não é um acolhimento imediato, assim, porque os guaranis eles são bem reservados, eles te sentem primeiramente, né? E assim, quando sentem a confiança, eles estabelecem uma relação melhor, assim. A comunidade aqui, bagiense, da região de Candiota, das cidades vizinhas, né, Pinheiro Machado, acolheram, né, com muita simpatia, assim, com auxílio, né, com auxílio efetivo, em termos de alimento, de roupas, de coisas que num primeiro momento eles precisaram mais, né, então, colchão, cobertor, essas coisas físicas, né, mas é muito importante, assim, o acolhimento afetivo, né, e isso aí também aconteceu, né, tem pessoas que visitam regularmente e eles aqui, né, então, assim como, claro, isso não é uma coisa geral, né, e a relação com o poder público é uma relação que está em construção, né, no sentido de coisas básicas que ainda são necessárias, como a instalação de energia elétrica, como a coleta de lixo, como a castração dos animais que vieram para cá, né? Então são coisas que têm que ser construídas, que passam por burocracia e é importante a gente contar com a colaboração de todos para isso aí, né? E além disso, a questão da aceitação através de uma sessão do espaço físico que eles estão, né? Mesmo que seja uma sessão provisória, né? Num sentido prioritário, para que eles tenham as coisas básicas principais, né? Que é energia elétrica e escola. É isso, então, essas foram as perguntas, tá bom? Obrigada. Bom, então agora a gente vai conhecer aqui a Dona Maria, que é a pajé da tribo. Tudo bem, Dona Maria? Como está a senhora? Bem, tudo bem. A Dona Maria, ela toda a tribo, né, toda a aldeia, na verdade, está numa expectativa de se construir uma casa de rezo, né, no começo do ano tem uma data especial em que se dá os nomes, né, para as crianças indígenas, e tem uma coisa muito legal na cultura indígena, especialmente na Guarani, que é o valor que se dá para a palavra e para a língua, né, Dona Maria? Não sei se eu poderia falar um pouquinho assim sobre essa questão dos nomes que se dá para as crianças. Ela tá tímida, gente.
Dos remédios? Aí o que a senhora quiser falar? O que a senhora faz como pajé, como, né? O que a senhora faz? Qual é a sua responsabilidade na aldeia? Remédio vou usar. Tem tanta remédio, não sei. Remédio antigamente, não sei. Remédios de antigamente, né? E é importante Isso é muito importante, esse cuidado com a saúde, principalmente, e usar produtos orgânicos, né? Remédio, eu sei. E aí, aqui nesse mato tem bastante remédio ou não? Sim. O que tem mais aí que é bom pra gente usar? Não sei ter Você nome, sabe né? ver a planta. É isso, eles sabem ver a planta e para que serve, né? E isso é passado para alguém, Dona Maria? Esse conhecimento das plantas, a senhora ensina, assim, alguém aqui da aldeia? Quem é que a senhora ensina? Todos? É. Eu ouvi falar que a Miriam estava aprendendo também para ser pajé. É. A Miriam é aquela nova. Ela já aprendeu bastante coisa? É? E a Dona Maria faz os partos também, né? Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Faz. Não, eles como prezam a palavra é muito importante, não é jogada assim. Silêncio também é importante. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Durante a realização deste documentário, podemos destacar que ele nos trouxe um conhecimento cultural que nos ajuda a entender a importância de defender os povos indígenas atualmente. São palavras do próprio Leonardo Boff, que ele explica que defender os povos indígenas não se trata apenas de defender um grupo de pessoas, e sim a nossa própria identidade cultural. E também reconhecer que é um povo resiliente, que apesar de ter sido dizimado no decorrer da história, ter sua população reduzida, eles ainda sobrevivem, e não só em um aspecto físico. Eles sobrevivem no nosso sangue, nas energias da nossa alma, no nosso imaginário, na literatura e nas palavras da nossa língua. É entender que essa é a nossa verdadeira identidade e também estar junto a eles em diversas pautas que hoje são problemas na nossa sociedade, como por exemplo a poluição e a natureza. Áreas que são destinadas a eles, a sua natureza, flora e fauna são preservados. É entender que podemos utilizar de seus conhecimentos e das suas causas para solucionar problemas reais e que estão devastando aos poucos o nosso planeta. É entender que eles muitas vezes são as soluções para as coisas que nem as maiores corporações são capazes de conseguir solucionar.